Tertúlia. Muito boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de janeiro de 2010, quarta-feira. Hoje, dia 6, é o dia dos Reis Magos. Aqui está cheio de ex-reis e ex-magos. Note que é o dia de muita gente aqui. O verbete é o 1440, 4 páginas, 49 elogias e 9 máximas. O tema é intervenção extrafísica. A especialidade é interassistenciologia. A definição. A intervenção extrafísica é o ato de intervir por parte da consciência amparadora de função intelectual, inspirando a consciência sensitiva, homem ou mulher, no desempenho de tarefa intelectual ou mental somática. A flexibilidade autopensênica pró-captação extrafísica produtiva. A importância do atributo da atenção dividida do professor humano, homem ou mulher. O dia de maior inspiração. O megafoco intrafísico da intervenção extrafísica. O intervencionismo parapsíquico. As interveniências extrafísicas, oportunas, providenciais e enriquecedoras. As interferências mentais somáticas socorristas. A dissertação ou conferência ministrada a dois. A intervenção extrafísica quando a consciência está sozinha, isolada. A intervenção extrafísica quando a consciência está em grupo de debates. O fenômeno do extrapolacionismo parapsíquico parapedagógico. O dueto mental somático paracérebro a paracérebro. A psicofonia discreta. A parafenomenologia elucidativa no momento-chave evolutivo. A paraforça-tarefa irrompendo dos episódios críticos. O codocente extrafísico. A codocente extrafísico. Agora, nós temos aí a frase enfática. Além da taxologia. A taxologia é o seguinte, são 7 categorias de intervenções extrafísicas promovidas por amparador de função intelectual, cultural ou mental somática. Tem 7 básicas. Agora, além da reniciologia, nós temos a frase enfática. As intervenções extrafísicas sadias precisam sempre, racionalmente, ser captadas como emissões dos influxos das tarefas de esclarecimento dos amparadores extrafísicos de função. Você percebe, repara, capta e emprega as inspirações dos amparadores extrafísicos quando exerce a docência conscienciológica? Percebe a fluência das intervenções amparadoras consecutivas, além das próprias ideias? Agora, a pergunta. Escuta alguns depoimentos e experiências de pessoas que atingem um estado de consciência onde não há identidade, pensamentos ou qualquer tipo de dualidade. Seria esse estado o estado permanente da consciência livre? Olha, a gente não sabe, tudo indica que a consciência livre tem uma autoconsciência maior. Mas isso não quer dizer que não tenha dualidade, não. Pode ser que tenha uma cosmovisiologia muito grande que a gente ainda não entende. Agora, isso tudo está aí para a gente estudar. Sobre amparadores, às vezes eu vejo em cima da minha cama uma luz. Às vezes fica próxima à minha cabeça, outras vezes fica próxima aos meus pés, sempre em cima. É uma luz pequena e às vezes amarelada. Eu sempre estou vendo fora do corpo quando vejo a tal luz. Seria meu amparador? É bom você registrar isso e ver o que se passa. Isso é um processo de vivência que tem que repetir. Se isso for importante e se é amparador, ele vai se manifestar mais tangivelmente para você ver. Como poderia ajudar meu marido que periodicamente entra em um período de agressividade verbal, desde que algo ocorra fora de seus planos, e mesmo quando ocorre um acidente doméstico, por exemplo, quebra de copo, uma danificação imóvel, etc. Ainda sinto dificuldade de deixar de ser boba e me deixo envolver pelas regressões dele.
Sei que se pudesse ficar um período em Foz, iria progredir mais rápido. Como não posso, lhe pergunto, como poderia trabalhar minhas energias de maneira mais objetiva? É estar vibracional, exteriorizar a energia e arranjar o sobressalente de copo, por exemplo. Quebrou, você por outro lugar. Onde estão me auto-assediando? O problema é que você está entrando na onda. Primeira coisa, seja doce com ele. Mulher tem uma coisa que o homem não tem. Chama-se feminilidade. A feminilidade é terrível. Ela enrola qualquer um. Você não está sabendo usar a sua feminilidade. Seja mulher, mulher. É isso aí que é a coisa séria. Penso que meu marido, que não trabalha suas energias, tem um espírito doente, pois ele é contraditório, ele passa da ternura à raiva. Como ajudá-lo? Isso mostra que ele tem processo tipo psicótico. O processo, por exemplo, às vezes é uma, vamos dizer, bipolaridade que não se manifestou direito. Está dando só sustinho. Agora, um dia pode ficar bravo. Uma coisa, ele nunca te atacou fisicamente. Isso aqui é um negócio sério. Isso aí ele tem que tomar providência se isso acontecer. Porque é assim que o homem começa a bater na mulher. Como saber se posso praticar a TENEPS? Aí é só você. Olha bem o manual da TENEPS e vê se você... Mas fala. Valdo, no caso da escrita do livro, como é que a gente pode aproveitar mais esse momento de intervenção? O problema é arranjar um horário fixo para você se dedicar ao trabalho no computador ou na leitura, desde que haja anotações. Tem que ser sempre na hora que você está fazendo registro, seja no computador ou seja manuscrito. Isso aí é que é a coisa séria. E fazer isso de uma maneira assim, regular, com o horário certo. E outra coisa, antes de começar aquela sessão, você exterioriza energia na área toda do seu escritório. Isso aí é o máximo. Ajuda demais a pessoa. Dá inspiração, orientação. Isso para promover, né? Eu quero dizer o seguinte, no momento que acontece a intervenção e se percebe isso, você fazer se predispor, isso, você se predispor. Com o passar do tempo, aquilo você vai acabar sentindo. Agora, se predispõe, vê como é que é. Tábula rasa na cabeça para captar o que aparecer. Seja uma estação receptora de ideias, neo-ideias. Isso aí muda. Professor Valdo, o senhor falou da questão da OFIEX, né, quando o tenepsista ele muda de amparador. Eu queria entender se há algum evento-chave ou algum evento marcante que sinalize o momento em que a pessoa começa a ter OFIEX. Não, o problema sempre tem, mas isso a pessoa não deve se preocupar com isso. Eu sempre falei. A pessoa vai ver que o nível, o alcance, aquele universo de assistência cresceu tanto, a situação está de tal maneira que está mudando. E a pessoa vai ser tirada fora do corpo com mais lucidez. Não há OFIEX sem autolucidez extrafísica. Então não precisa falar nada, a pessoa fica sabendo. É com ela, o processo é dela, não somos nós. Agora, ela acaba vendo que tem. Agora, a predisposição para o FIEX, às vezes aparece muito tempo, a pessoa nem percebeu. A hora que ampliou o trabalho dela, alguma coisa nesse sentido, isso aí às vezes ocorre. Mas agora, a hora que tem mesmo o FIEX, não. Ali há uma instalação do processo, e isso diz respeito à pessoa. Então não tem jeito, ela tem que saber cedo ou tarde, não tem... Por exemplo, a apresentação desse novo amparador, né, de função que chegou, ela é mais, digamos assim... Não, porque às vezes é um amparador de função, mas para continuar a TENEPS, não tem nada a ver com o FIEX. Quando é do FIEX, eles falam, abre o jogo e tal. Tá. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que quando a gente fala, te liga na sinalética, vê o que o amparador pode estar te inspirando, a pessoa leva tudo para o lado como se fosse, isso é lado religioso, ficar esperando alguma coisa. Como é que a gente pode... Fala com ela para ela, então, estudar o que ela quiser e deixa para lá. Deixa por conta dela.
Se ela está achando que o processo é religioso, não tem jeito. Às vezes é porque não está na hora, não está madura. Não deve insistir, deve deixar a pessoa ter a experiência dela. Às vezes é o melhor. Entende? A gente não pode estar perdendo tempo com quem não quer. Às vezes a pessoa não quer. E outra coisa, ela às vezes teve uma experiência muito ruim em matéria de processo extrafísico, ela criou um trauma, um estigma, ela teve um impacto muito forte com isso. Então, é bom ela crescer por si, sem a gente insistir muito. Não deve tentar convencer demais também quando é assim, não. Não cria problema. Aí você pede desculpa e vai em frente. É o melhor. Sr. Valdo, aqui na página 29, taxologia, o senhor pode exemplificar o 1, o 4 e o 6? 1. A parte. A intervenção extrafísica introduzida com justeza no aparte técnico, a palestra do conferencista. Ela vem na cabeça da pessoa. O que é que precisa? Uma parte técnica extrafísica. O outro que você quer qual? O 4. A intervenção extrafísica enxertada com inteligência no desenvolvimento da aula do professor parapsiquista. Aí diz respeito a alguma coisa que ele não colocou no preparo da aula. É uma ideia a mais. Um plus. Às vezes isso existe por causa dos para-alunos, quer dizer, os alunos extrafísicos que estão aí no local. Então isso muda de figura. Tem que examinar também. Tá bom. Comigo isso acontece demais. E a outra? O 6. A intervenção extrafísica embutida na questão do teletertuliano situado no outro continente. Ele, por exemplo, lá na Austrália, o cara mandou uma pergunta aqui para mim. A pergunta é uma consciência lá que fez através dele. Tem um cara que um dia desse, uma consciência, falou para mim, olha, eu às vezes tenho mais facilidade de mexer com um fulano, esse fulano mora muito longe daqui, do que ir lá e fazer lá na tertúlia. E ele ainda me perguntou, por que isso? Eu falei assim, por causa da sua afinidade, você deve ter mais afinidade com essa pessoa que está lá longe. Então ele permite a entrada. Aí no tertuliano, não. A pessoa às vezes está aqui firme, está pensando na coisa dela, está anotando o que ela precisa, às vezes é mais difícil. Então isso varia, né, de pessoa para pessoa. Obrigada. O que é clarividência viajoura? Como ocorre? Olha, seria bom você ler o livro Projeciologia, que a gente explica o que é clarividência viajoura. A clarividência viajoura é o seguinte, a pessoa que sai do corpo pelo o mental soma, vai lá, vê a coisa e vem rápido assim. Isso às vezes pode ocorrer várias vezes. Quero iniciar a minha tenepse, mas a minha mente é indisciplinada. Qual deve ser o foco dos meus pensamentos na hora da tenepse? Devo ficar pensando o tempo todo no amparador? Por que não posso me movimentar na hora da tenepse? Como posso desenvolver o front chakra? Tem jeito? Olha, você precisa estudar o que é estado vibracional e cuidar disso. Você está muito por fora da história. Outra coisa, na tenepse, você vai se predispor, chama passividade ativa. Se você se apassiva e deixa ocorrer as coisas, vamos ver o que está. Daí a pouco você vai ver que estão movimentando você, estão mexendo com energia, tudo mexe na sua cabeça e no seu corpo. Agora, você tem que ver primeiro o processo de energia. Esqueça a sua pessoa na tenepse, pense nos outros. Então não precisa estar pensando no amparador, não. Pense, eu quero ajudar os outros, quero ajudar os outros, quero ajudar os outros. Eu acho que é o melhor que você pode fazer nessa altura dos acontecimentos. Gostaria de saber como foi a primeira aparição do transmentor para o senhor, como ele é fisicamente. Olha, ele é meu amigo de muito tempo, é coisa muito antiga, eu conheço ele há muito tempo. Agora, para te falar a verdade, ele parece o inglês. Você tem uma ideia, atualmente ele aparece mais como se fosse o inglês. É bem a cara de um inglês, o jeitão dele. Ele é alto, tipo inglês, mais magro, sério, mas você nota, é muito simpático. Mas é sério. Assisti recentemente um documentário de um autor que o senhor já falou, o Ray Kurzweil. É o Cazuel, como eles chamam.
onde ele diz que no futuro a nanotecnologia vai interagir com os nossos cérebros. Vamos nos fundir com as máquinas e nos tornar mais inteligentes. Mas olha, eu falei dele, mas é bom a gente fazer um reparo. Esse cara também é meio excessivo, tem muita coisa que eles falam que não esclarece bem, e parece aqueles futurologistas antigos. Ele hoje é o perspectivista dessa história. Agora, o problema todo é o seguinte, deu um certo desconto nas coisas dele. Esses dias ele estava de novo aí nas entrevistas na televisão. Esse é o Carswell, ou eles falam também Carswell, isso aí depende do que é, mas é Carswell. É na Globo mesmo, estava lá. Agora ele pergunta, o transmentor já sinalizou para o senhor esse caminho? O senhor acha que esse pode ser o nosso futuro? Olha, tem muita coisa que pode ser feito, mas já existe tudo isso há muito tempo, né? Tem muito evolucionário que já usa tudo isso. Para microchip, por exemplo, o processo do macrosoma, isso tudo é mais evoluído que isso tudo aí que eles querem. A parte física vai ajudar, mas não é o melhor, não. O melhor mesmo é o parapsiquismo. A pessoa desenvolveu o parapsiquismo.